Oi pessoal, tudo bem? Cássio Prados aqui na área de novo. Hoje no podcast, no Pod Vivax, da rede Vivax que mais cresce no Brasil, a gente vai falar de fermentação. Sabe aquele pãozinho que cresce, que não cresce, enfim, isso pode acontecer, né? Com diversas transformações que a gente sabe que é reação química. Mas para falar disso com mais propriedade, trouxe aqui a minha convidada especial, Larissa Mosqueta. Tudo bem, Larissa? Tudo jóia, Cássio? Super obrigada. Imagina, é um prazer. É um prazer estar aqui falando de um assunto que eu amo, né? Fermentação é um assunto que eu adoro. Então foi um prazer. Muito obrigada por ter pensado em mim e ter me convidado. Imagina, estou super contente. Com certeza. A gente sabe o expertise que você tem de pães, né? E eu queria que você falasse, antes da gente entrar em fermentação, falasse um pouquinho quem é Larissa Mosqueta. Quem é Larissa Mosqueta? Bom, eu sou formada em moda, eu me formei em moda, né, numa área na qual eu trabalhei durante 30 anos, eu tenho 51 anos, então já deu para eu viver aí um tantinho. E a minha entrada nessa vida dos pães foi um caminho que eu não imaginava que aconteceria, Cássio. Eu me casei aos 23 anos, fiquei casada durante 20 anos e como diz Toquinho, né? A vida às vezes nos convida a rir e a chorar. Eu me separei depois de 20 anos, não imaginava que isso iria acontecer. Sim. Claro, tô fazendo a história muito longa, bem curtinha. E eu fui casada com descendente de alemães. Me separei e a minha vida virou de ponta cabeça, mudou uma série de coisas emocionalmente, financeiramente, estruturalmente, enfim, tudo. Aquelas mudanças que acontecem por quem já passou por alguns tropeços na vida, ou não, também a gente muda. E eu comecei a fazer pães, eu sempre gostei de pães, não sei porquê, sempre gostei disso, mas fazia as coisas em casa e viajávamos muito, íamos muito para a Alemanha com meu ex-marido e todas as vezes que nós voltávamos ele falava assim, pena que nós não temos no Brasil os pães que tem na Europa. Porque essa coisa da fermentação natural, esses pães que a gente tem comido hoje aqui, esse pão tipo italiano que o pessoal fala, para quem nunca comeu um pão de fermentação natural ou não tem certeza se comeu, ele tem um pouquinho de uma acidez, um pouquinho de um azedinho, um cheirinho, ele é um pouquinho com uns alvéolos um pouquinho maior, um pouquinho mais borrachudinho, ele não é esse tradicional pãozinho de leite que a gente tem aqui, Sim. ou o pão francês. Sim. E não era comum. Isso é como passou a ser comum de uns 10 anos para cá, eu diria que virou uma febre na pandemia. Na pandemia virou uma febre. Todo mundo fez pão, né, Larissa? Quis fazer pão, Sim. que era uma forma de ocupar. Mas o pão europeu, que é aqueles pães que a gente vê assim naqueles filmes da Idade Média, o pessoal tirando aquele naco grandão, são redondões, parecem, eu os chamo de cascudões, né? Não era muito comum a gente ver isso aqui, salvo algumas padarias em São Paulo que tinham, assim, esse fermento que é chamado de levain. Sim. Já muito antigo, etc. E numa dessas viagens, quando eu voltei de uma dessas viagens, eu vi a Lucília Diniz falando numa revista, olha que interessante, eu não esqueço isso, falando numa revista, na Caras, na época, tinha no salão ali, falando sobre esse levain. E eu falei, nossa, é isso que faz o pão, eu quero aprender. E eu comecei a buscar informações sobre o assunto. Na época, quem falava muito disso era o Luiz Américo Camargo. Sim, uma pessoa que eu admiro. Até hoje ainda, né? Até hoje, uma pessoa que eu admiro, assim, incrivelmente. Com certeza. E eu fui procurar, eu falei, gente, eu quero aprender a fazer isso. Só que não tinha, gente, eu tô falando que eu faço pães há 16 anos, tá? Então, assim, há 16 anos atrás, nós não tínhamos todo esse acesso. Você não tinha podcast. É verdade. Você quase não tinha nada em YouTube, você não tinha nada de Instagram, você não tinha esses... Tinha uma coisinha perdida aqui, você não outra conseguia ali. Pulverizar a informação, né? Era tudo, você tinha que buscar, caçar. Eu busquei muita coisa da Alemanha, fui procurando. Finalmente eu aprendi, consegui fazer um levain, depois de sofrer, feito louca. O meu primeiro levain eu fiz com suco de abacaxi e farinha integral. Olha que interessante, hein? Aí levou os dias, ele nasceu, né? Chamava-se Fritz. Ele nasceu... Deu até nome, né? Deu até nome. Eles claro, nome, é um bichinho mesmo, né? Bichinho. A gente tem que tratar. Ele nasceu e aí começou o desafio. Esse pão não deu certo, não tá crescendo, porque eu não entendia, né? Aí o que vai acontecer? Eu fui por experimentação, até que eu consegui começar a fazer pães, tá? Depois, se quiser saber um pouco mais de como foi esse processo todo, eu conto, mas às vezes vai ficar meio entediante aqui só falar disso, mas para contar a minha história. Maravilha. E eu comecei a fazer pães em casa, nesse processo, pães de fermentação natural, pães feitos com o levain, mas eu fazia para minha família, só para minha família. Nós tínhamos muitos amigos estrangeiros, muita gente, né, porque meus filhos estudavam em escola alemã,
E todas as vezes que ia ter alguma coisa, e vamos um pãozinho e tal. O pão da Larissa, vai, o pão da Larissa. A Larissa traz os pães, porque eles falavam, eu mato a saudade de quando eu tô na Holanda, de quando eu tô na Alemanha, eu gosto daquele sabor, aquele aroma. Tava virando referência, né? Tava virando referência. Ali, isso nós estamos falando de 16 anos, né, Cássio, atrás. Quando a vida me deu essa grande mudada, essa grande guinada, que foi em 2016, quando eu me separei, eu fiquei muito perdida, eu não sabia realmente que rumo tomar. Eu sempre gostei muito dos pães, eu sempre gostei de vinhos. Fiz curso de sommelier por hobby, coisas que eu gostava por hobby. Nunca pensei em seguir carreira nisso. E uma noite eu estava ali em casa, meio desesperada, andando e pensando o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer. Eu juro que eu escutei uma voz me falando, Cássio, vai fazer seus pães. Uau, que legal, hein? Às vezes hoje eu acredito nisso. Antes eu falava desses assuntos e eu chorava, sabe? Com certeza. Porque eu ficava muito... Eu escutei uma coisa falando, vai fazer seus pães. E eu pensei, mas meus pães? Como assim? O que eu vou conseguir com isso, né? E no mesmo dia, assim, era noite, eu fiz um papelzinho, eu moro num prédio, num condomínio que tem muitos apartamentos, fiz um papelzinho, coloquei no quadro lá da garagem, falando... dando meu nome, número do apartamento, me apresentando e dizendo que eu fazia pães de fermentação natural. Quem tivesse interessado, me procurasse. Minha impressora era preta e branca, foi essa mesmo que foi. Me ligaram. Eu queria, nossa, tinha alguns estrangeiros, né, tal. Eu quero. E eu coloquei no grupo das crianças, né? Nas crianças, meus filhos já são adultos hoje. Mas nas mães falando, gente, estou fazendo pão. Larissa, eu não acredito. Agora nós temos pães da Larissa. Nossa, que legal. E começaram a pedir meus pães. Eu quero. E uma pessoa foi falando para outra, uma pessoa foi falando para outra. Eu trabalhava durante o dia, voltava à noite, ficava a noite inteira, porque a fermentação leva um tempo, fazia o pão, entregava de manhã, e assim eu fui indo até que uma amiga minha super querida chegou um dia para mim e falou, eu quero dar de presente um pão seu. Aí eu falei, nossa, Marisa, mas você vai dar um pão de presente? Eu amo seus pães, eu quero dar um pão de presente. Nossa. Eu falei, tá bom. Aí é aquilo que eu digo, sabe, Cássio? Tudo que você aprendeu ao longo da sua vida, conhecimento, experiências, tropeços, cair e levantar, são coisas que se você souber aproveitar e guardar em você, elas vão vir em algum momento oportunidade de mudança, né, Larissa? Elas vão vir te acolher, elas vão Muito te abraçar, elas vão... É aquilo, em qualquer lugar por onde você passa... por onde você passe, faça advogados para que eles possam depor a seu favor um dia na vida, né? Olha que bonito. E aquilo que eu aprendi com a moda, que eu aprendi que eu tinha uma afinidade muito grande com tecidos, com essa coisa que eu fazia, sempre trabalhei com isso, eu comecei a fazer meus pães. Eu falei, não, mas eu vou fazer uma coisa charmosa, né? Eu vou embrulhar num tecido. Que eu já deixava os pães depois embrulhados num tecido para que eles não ressecassem. Eu falei, eu vou embrulhar num tecido, eu vou fazer que a pessoa receba algo especial. Uma experiência. Isso nós estamos falando de 2017, por aí, né? Não tinha acontecido a pandemia ainda. Eu falei, uma coisa especial. E ela foi e levou esse pão meu para uma pessoa com azeite, uma coisa bem charmosinha ali. Minha marca, minha assinatura passou a ser o tecido de vestir, que é aquele xadrezinho pequenininho, né? Vermelho, branco, preto e branco. E eu faço alguns florais durante algumas épocas do ano, como eu trouxe hoje aqui. Lindo. Depois a gente vai mostrar, hein, pessoal. E aí passou a ser minha assinatura e ela levou para essa pessoa. E era uma pessoa de um círculo muito legal e estava com umas pessoas muito bacanas em casa. E a pessoa... simplesmente amou, Cássio. Ela falou, foi a coisa mais legal que eu ganhei, né? Porque quando a pessoa tem muita coisa, ganhar algo original, diferente, falou, é delicioso. E essa mesma pessoa me ligou e falou, eu quero 14 desse para amanhã, vou fazer um café para umas amigas e eu quero presentear com isso. Você pode fazer? Você pode entregar? Você tem um cardápio? Tenho. Claro que eu tenho, não tinha nada, Cássio. Não tinha nada. É muito Mas legal. eu falei, não, eu tenho. Eu vou te mandar, olha, você espera só um pouquinho, tô na rua. Eu falei, Larissa, você vai ter que resolver isso agora. Eu não tinha Instagram, Cássio. Aí eu falei pro meu filho, tira uma foto, abre um Instagram aí pra mim. E meu filho, como é que vai chamar? Eu falei, Pães da Larissa. Põe aí, Pães da Larissa, porque era o que todo mundo falava, eram os Pães da Larissa. Tirou uma foto e começou a colocar meus pães. Comecei a fotografar, fiz um cardápio, mandei pra ela. E aí eu comecei a trabalhar feito louca. Porque uma pessoa foi falando pra outra, que foi falando pra outra. E a coisa foi aumentando. E junto com esse tempo eu tive uma outra pessoa que veio me procurar.
para as minhas habilidades, meus conhecimentos como sommelier, Desculpa, querendo lançar, imagina, Cássio, querendo lançar um curso online nessa área. Os meus primeiros cursos online eu lancei em 2019, final de 2019, não tinha começado a pandemia ainda. Eu passei assim na porta da pandemia, fechando por um triz. Fiz degustações na casa de vários influencers aí que foram muito legais comigo, que me deram oportunidades, tipo a Malu Perini, a Kim Zucatelli, a Malu que é casada com o Bruno Perini, que foi muito legal. Eu falo que eu devo muito a ela, que ela Muito me legal, deu uma né? oportunidade, né, de mostrar meu trabalho. E a minha vida mudou. A minha vida mudou. Eu nunca imaginei que eu fosse deixar de trabalhar com moda depois de 30 anos e fazer uma coisa completamente diferente, Cássio. E viver uma coisa completamente diferente. E tantas pessoas eu escuto falando, mas você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer um plano. Gente, a vida não é totalmente planejada. Aliás, eu acho que a nossa vida é bem pouco planejada, Cássio. A gente consegue até imaginar uma coisa ou outra, mas quando as coisas acontecem, quando a vida começa a acontecer, você vai ter que tomar desvio, você vai ter que tomar decisões na hora que você estiver ali no volante, né? Você sai de Isso é casa. verdade. Imagina o seguinte, gente, nós não dirigimos sempre com Waze. A gente dirigiu muito tempo sem Muito. Waze. Então, às vezes, você vai por um caminho que fala, não deu, vou ter que fazer um contorno aqui, vou ter que virar, vou ter que ir para outro lado. E nisso você vai conhecendo outras coisas, né? Verdade. Talvez essa ideia de segurança... Eu não acredito mais nisso, Cássio. Eu acho que diante de tantas coisas que eu vivi, Claro, a minha aí é experiência de vida te proporciona esse entendimento. você com pode certeza. mudar totalmente, né? Você pode mudar e eu acho que essa é a grande beleza da vida, se você realmente se dispõe a vivê-la e está aberto a aprender com seus fracassos, que o fracasso é uma oportunidade de te alertar e te sugerir certeza. novos caminhos, Com certeza. né? Escutar coisas talvez que você acha que isso aqui eu já sei, eu nunca preciso saber, e você fala, não, isso vai me ajudar, eu quero ouvir o que essa pessoa tem para me dizer, porque todo mundo tem algo interessante para te dizer, algo que vai acrescentar na sua vida. E o Levain, para quem não conhece, o Levain é um nome que a gente dá para uma colônia, uma cultura de fungos e bactérias, né? Esse nome, a princípio, o Levain é um nome em francês, em inglês, talvez você já tenha ouvido falar, se chama sourdough. Em alemão se chama Sauerteig. Sauer, que é de azedo, Sauer, né? E sour, do inglês. Em português, o pessoal fala em espanhol e em Portugal, acho que eles chamam de massa madre. E aqui nós chamamos do fermento natural. Fermento natural, ou o Levain, como ele é muito conhecido. Como eu aprendi, a primeira vez que eu tive contato foi com a palavra Levain, eu uso a palavra Levain. O que ele é? Ele é uma colônia de bactérias e fungos que fermentam. Né? A fermentação explica a história do homem. A fermentação nos acompanha há milênios. A fermentação está conosco desde que existem resquícios ou provas de vida, né? Que foi acontecendo com material, algo fermentado. Né? O homem começou a comer as sementes fermentadas, dali surgiu a cerveja. Ele fermentou, o leite fermentou e se transformou no queijo, e isso o homem entendeu que era muito mais fácil de transportar em distâncias maiores, levando aquele leite, aquele alimento fermentado. E ele, em algum momento ali também na caverna, ele amassou uma semente, alguns grãos, né? Aquilo ficou em contato com o ar e aconteceu a fermentação, que ela é completamente natural. Incrível que a caverna faz muita diferença, né? Total, no contexto histórico, né? Total. Os queijos também. Os queijos, os pães, o vinho, colocou um monte de cachos dentro de um pote de barro e depois bebeu e falou, gente, eu fico muito feliz quando eu bebo isso aqui, né? Porque fermentou, aconteceu a ação da fermentação, que nada mais é do que vida. Lembrando, Cássio, que nós só fomos compreender isso há bem pouco tempo. É verdade. Porque foi Pasteur que explicou isso em 1700 e pouco. Isso é verdade. Ou seja, gente, é muito pouco tempo que a gente entende o que acontece. Porque até então era um milagre, gente. Eu tinha essa gelequinha branca aqui, que começou a ficar grande e fazer bolhas. E em algum momento aquilo caiu no fogo e virou um pão. E era prazeroso, era gostoso. Ou ficou ali durante muito tempo
e foi bebido, virou a cerveja. Por isso a cerveja é o pão líquido, né? E Pasteur que olhou aquilo e falou, peraí, gente, tem vida aqui. Outra grande lição, eu diria para nós, Cássio, que não é por não vermos alguma coisa, não enxergarmos, que ali não pode estar existindo coisas que nós não explicamos. Com certeza. Né? Em relação a tudo na nossa vida, tudo à nossa volta, as nossas sensações, as nossas intuições, os nossos sextos sentidos. E ele viu e falou, olha, isso aqui que acontece se chama fermentação, isso é ação de tal, tal e tal e tal, é assim que acontece. Veio o microscópio e a gente passou a entender. Sim. Então, o que é o levain? O que faz um pão crescer? O que faz... É a formação de ar. Porque quando acontece a fermentação, vai acontecer uma quebra, vai acontecer novas produções de enzimas, aromas, vai acontecer ali, vai acontecer temperatura, porque o que fermenta aquece. É verdade. Né? Quando você tem alguma coisa fermentando, se você colocar a mão, você vai ver que está um pouquinho mais quente, e vão acontecer bolhas. Todo mundo já viveu, eu acredito, falar todo mundo, eu tô sendo, é difícil generalizar, mas eu acredito que a grande parte já viveu alguma fermentação espontânea em casa, quando fez uma comida e foi abrir a panela e de repente o feijão estava borbulhando, ou alguma coisa começou a acontecer ali que você fala, mas espera aí, isso aqui tá formando bolhas, tá formando uma espuma e tá, a gente fala, azedou, fermentou. Fermentou. Ele fermentou, né? Aconteceu essa ação. Mas por que isso acontece? O que acontece aí? É isso que hoje a ciência, o estudo vai nos explicar. Por que acontece? Em que condições isso acontece? Então, o homem fazia pães, gente, pasmem, mesmo antes de existir o fermento Fleischmann, viu? Pode acreditar. Com certeza. Não acontecia isso. Isso foi uma coisa que aconteceu, né, nos Estados Unidos para as mulheres, para facilitar a nossa vida. A indústria descobriu que ela poderia isolar um tipo de fungo, desidratar esse fungo ou deixar ele de forma fresca, e isso, ele já sabia o comportamento daquele fungo. Então, a gente sabe como ele vai agir. Por isso que a gente tem o fermento, que é um tipo só. O levain, como a gente conhece, é a fermentação natural, porque ela é tão rica? Porque ela é um conjunto, uma família, uma colônia de vários fungos e várias bactérias que você consegue fazer com que ela se reproduza de uma forma organizada e previsível. Né? Porque a reprodução, nós estamos aqui, a fermentação está acontecendo. Claro. Só que como eu vou fazer um pão, eu não tenho como passar a mão na minha pele e jogar, eu estou jogando para cá. Dentro da nossa geladeira está cheio de fungos. Uma fruta está cheia de fungos? Tudo está cheio de fungos. Mas como eu pego esse fungo e coloco ele junto com uma farinha e faço com que ele faça o pão crescer? Criando um levain. Criando o quê? Criando uma colônia, uma família de fungos e bactérias que todas as vezes que você alimentá-la, ela vai crescer de uma forma relativamente esperada. Ela vai levar um tempo para crescer, você vai bolear, ela vai levar um segundo tempo para fazer a segunda fermentação e ela vai vai fazer o pão e vai trazer aromas e sabores particulares. Por que o levain é tão especial e é tão diferente das outras panificações? Porque o levain que eu tenho, com certeza é diferente de um levain que você criar na sua casa. Porque na minha casa vai ter uma predisposição. Eu não sei onde eu moro. Claro, com certeza. Pode ter mais árvores, pode ter menos árvores, pode ter outras influências. Eu não sei que fungos e bactérias eu vou ter ali na minha colônia, que provavelmente vão ser diferentes da sua. Por isso que a gente escuta muita gente falando, eu tenho essa padaria ou esse local, como você tem na Europa. Nós temos um museu na Bélgica de levains. Uau, olha que interessante. Os levains mais antigos ou mais conhecidos, mais respeitados no mundo inteiro, os donos dos levains mandam para lá essas amostras para que eles tenham um museu de levain, né? Por que muita gente fala assim, eu tenho esse levain que é da minha avó que morava na Polônia. Esse meu levain tem 130 anos, por exemplo. Por que eu posso dizer que meu levain tem 130 anos? Porque eu peguei que era da minha tataravó, que deu para minha bisavó, que veio para o Brasil, que passou para minha avó, passou para minha mãe, que passou para mim. Então ele está acompanhando gerações de família na minha família. Porque uma vez que a minha tataravó criou esse levain na Polônia, ele é meu levain em São Paulo. E se eu for para o Rio de Janeiro, ele vai comigo. E se eu for para África do Sul, ele vai comigo. Eu vou levar, ele vai caminhar comigo. Claro que ele vai pegando adaptações do local onde ele está. Sim. Né? E como cada
cada levain vai ter um número de fungos e bactérias variáveis, diferentes, e a gente não sabe exatamente o que está ali, a não ser grandes padarias, por exemplo, grandes boulangeries francesas, estudam o seu levain. E mandam fazer e falam, meu levain tem isso, 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 isso. Por isso que dá a minha característica. Por isso que um pão não é igual ao pão de outra padaria. Tem a mão da pessoa que está fazendo, mas tem também o componente, que é o levain. Entendi. A farinha e tudo mais que vai trazer aromas, sabores característicos para aquele pão, naquele momento da fermentação. Entendi. Né? Como você faz um levain? Todo mundo fala, mas isso é complicado? Não. Fazer um levain, o que é? Levain nada mais é que pegar farinha, ou farinhas, porque eu faço os meus com farinha branca. Faço os meus. Eu digo faço os meus porque eu já dei vários cursos e eu falo que eu sou uma ótima parteira de levains, eu já fiz nascer centenas de levains por aí. Eu vou falar, só para não perder o gancho, eu vou falar para vocês, pessoal. A Larissa, ela tem um curso de levain que ela acorda às 5 horas da manhã, com quem faz o curso com ela, eu já vi um monte de gente que acorda no mesmo horário, e eles ficam antes de 5 dias, né? 5 dias. 5 dias tratando esse levain e ela ensina particularmente cada um, assim, é um curso aí que para mim realmente funciona muito bem e com certeza cria empreendedores, que a Larissa é empreendedora nata. Vocês viram o quanto que ela falou de história e aqui a gente estava discutindo, vai falar o quê? A Larissa empreendedora, Larissa padeira, Larissa sommelier, né? Que tem toda essa... somos várias eu coisas. acho que eu vou arriscar um termo para você. Fala, cara. Fashion food. Fashion food? Tá bom, legal. Né? Não sabia, existe Não, é seu. Ai, meu, adorei. Fashion É seu, food, tá exclusivo. ótimo. Por quê? Você Adorei, fez moda, Cássio, é né? verdade. Você fez moda e levou a moda para gastronomia. E é uma coisa que não tem, né? Então, eu acho que é um presente aí, Larissa, Fashion food, incrível, né? E aí você consegue trazer diversas formas. Eu quero que a Larissa fale agora um pouquinho de que forma que ela lida com esses cursos online. Porque gastronomia, a gente sabe que curso online, às vezes, fica um pouco afastado, né, Larissa? Você precisa mostrar técnica, você precisa entender um pouco particular de cada aluno, mas funciona tão bem esse tipo de curso online que a Larissa dá, tanto de fermentação como de estrutura de vinho, sommelier. Me fala um pouquinho desses cursos online que você pratica e que você vê resultado. Todo mundo, Cássio, olha, todos meus alunos que começaram e terminaram o curso aprenderam muito e empreenderam, e muitos deles estão vendendo pães, tá? Porque eu fiz um olhar e aí veio a pandemia, muita gente tendo aquele tempo fazendo. Porque tem uma grande... Tudo na vida você tem que se dedicar um pouco. Com né? certeza. Não dá para você colher se você não plantou. Parece frasezinha de biscoitinho da sorte, mas é um fato, gente. Não dá para você... Não vai ter alguma coisa se você não parar um tempo e plantar aquilo. Né? Amanhã vai ser um dia muito maravilhoso pra gente. Mas o dia bom pra fazer mesmo é hoje. Porque é hoje que a gente tem condição de fazer. Claro, então, se você quer ter alguma coisa melhor amanhã, você tem que começar hoje. Não só ficar pensando o que eu vou fazer. Então, você tem que realmente começar e terminar e acompanhar o passo a passo. O pão é uma coisa que você pode fazer na sua casa, porque eu faço tudo isso dentro da minha casa. Não é que eu tenho um espaço, que eu tenho uma padaria. Eu nunca quis fazer isso, Cássio. Uma época eu até pensei, Larissa, por que você não vai montar uma coisa que eu não quero? Eu gosto muito dessa parte de ensinar. Eu gosto muito de dar os cursos presenciais hoje. Eu tenho feito alguns cursos na casa de alunos que chama Pão em Casa. Olha, que legal. Que junta um grupo e eu vou ali durante 2 dias. A gente faz, porque a gente alimenta, faz todo o processo do levain. E esse processo de fazer o levain do começo ao fim, no meu Instagram, eu tive vários, a gente chamava de desafio do levain, que a gente começava num dia, em 5 dias. O levain nasce em 4, tá? Mas a gente sempre dava um chorinho, porque eu digo que tem os atrasados do Enem, né? Que legal. A gente criava um levain do zero, eu fazia o passo a passo. Gente, ó, dia 1, vamos fazer isso. Mostrava no dia seguinte, olha aqui como é que tá meu levain. Tá assim, vamos lá. Dia 2, vamos ver o que acontece. No dia 5, nasceu, agora nós vamos fazer um pão. E é esse dia que o Cássio comentou que eu acordava de manhã, eu fazia acho que 7 lives no mesmo dia para mostrar realmente o passo a passo, como se eu estivesse fazendo dentro de casa. Alimentei, ativei, misturei,
boleei, cresceu e assei. Cada uma das etapas, começando e terminando. Depois você vai ter no prático. Então isso funciona. Funciona muito, fazer pão. E é uma coisa muito legal, Cássio, para quem quer empreender, para quem quer, de repente, falar, olha, eu tô num momento da minha vida onde eu tenho que ter um trabalho que eu tenha horários flexíveis, ou eu quero fazer uma coisa dentro da minha casa, porque eu tenho crianças para cuidar, ou porque eu tenho alguém para cuidar dentro da minha casa, né? Cuido dos meus pais, cuido de alguém que tem alguma limitação, claro. Enfim, os motivos são N. Ou tipo, olha, eu quero estar na minha casa, ou quero fazer para mim. Porque você preparar um alimento na sua casa e o pão e o vinho é interessante, né? Porque eu trabalho com os dois. Uhum. O pão e o vinho, eles são muito cheios de simbologias, sim, né, Cássio? O pão e o vinho são realmente os símbolos do alimento. Absorve energia, né? E eles são o símbolo do alimento. Você claro. Compartilha algo com alguém, um pedaço de pão e uma taça de vinho. Você realmente faz uma santa ceia. Você faz compartilha a vida. Sim. Né? Ele te nutre o corpo e te nutre o espírito. Porque você vai dar um gole daquele vinho, ele vai te aquecer, ele vai te dar aquela sensação gostosa. Com certeza. E o pão, ele vai fazer todo esse papel. Então, ele é algo, assim, muito prazeroso de se fazer. E que todo mundo consegue fazer. Eu tive pessoas, assim, eu brincava que eu tive alunas que falavam, Larissa, mas eu não sei fazer café. Eu falo, não tem problema, você não sabe fazer café, mas pão você vai fazer. Me acompanha na Semana do Desafio que você vai fazer pão. Hoje à noite você vai ter pão em casa. Então, assim, você tem N maneiras hoje, Cássio, de esses pães cascudões que eu faço, né? Eu usaço na panela, que é a dica que eu dou pro pessoal, quem quer fazer pão em casa. Porque você, de repente não, muito difícil você ter um forno profissional ou semi-profissional, um forno que coloque calor, que coloque vapor, né? Que é muito importante para isso. Claro. Então você pode usar uma panela de ferro, que ela vai simular esse processo, né? Dessa liberação do calor. Ela faz uma sauninha ali dentro e dá aquela crocância, aquela casquinha fora do seu pão. Então é uma coisa totalmente possível de você fazer. Ou fazer uma focaccia. Hoje eu trouxe uma focaccia aqui pra gente, fermentação natural, que ela vai ficar maior. A focaccia é um pão com formato, sem formato, né? É um pão italiano que ele tem esse formato todo soltão. E ele é mais macio, mas ele tem uma casquinha por cima. E ele normalmente tem uns alvéolos maiores, abertos por dentro. Vamos mostrar pro pessoal, Larissa? Aproveitar, né? Vamos aproveitar, vamos tirar aqui, ele. Pode, faço questão. Não, faz você, imagina. Você, por favor. Olha aqui, ó, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Todo cuidado. Olha que bonito, ó. Eu embalo como eu mando hoje. Olha que coisa linda. Desde a pandemia eu passei a embalar com filme plástico, Cássio, por uma questão de proteção, né, na hora de entregar, né? No caso ele veio, esse era bem dentro dessa sacola aqui. Olha, a moda aqui, ó. Falando junto à gastronomia. Olha que interessante. Eu faço muito isso hoje, que é fazer presentes legais, kits para presentear legais. Azeite. Salzinho. Sal de vinho, pessoal. Olha que interessante. Tinto. Sal de vinho tinto. E realmente é um convite mesmo para um presente, né? Uma experiência para quem você gosta. Que a pessoa já ganha alguma coisa que ela vai usar, que ela vai aproveitar, que ela vai curtir depois, né? Muito legal, Larissa. Que ela vai poder fazer, receber alguém. E eu acho que mudou muito também, né, Cássio, o interesse das pessoas hoje. Eu não sei você, vou te perguntar, sim, mas você acha que a pergunta, o que faz você feliz hoje, você daria a mesma resposta do que você daria antes da pandemia? Com certeza não, né? Com certeza não. A pandemia, ela, para nossa área, foi cruel. Foi bem difícil, né? Foi bem difícil. Uma sensação que eu tenho que não me sai da memória é estar olhando na varanda para baixo sem perspectiva nenhuma, porque você não sabia quando ia terminar, você não podia marcar um compromisso, você não podia, né? Eu vivia de live, né? Eu fazia live, né? Para as empresas, para os parceiros, e é assim que a gente ia não morrer, né? Vamos dizer assim. Infelizmente, teve muita gente que, na minha área, fechou, quebrou, né? Uma coisa triste demais. Foi um momento de tristeza muito grande. Foi, com certeza. E que
para quem conseguiu de alguma forma sair dessa situação, sabe, tipo, conseguiu chegar até a borda nadando É exaurido, verdade. ainda está Sim, sofrendo sim, com certeza. pouco do que veio nisso, mas também fez a gente ter uma percepção diferente do que realmente nos faz feliz hoje, do que a gente precisa, Isso é né, verdade, Cássio? é verdade. Do que a gente precisa para ser feliz, para viver, para compartilhar. Então, toda essa experiência, eu falo, olha que coisa legal você presentear alguém. Você chegar na casa de uma pessoa, você não precisa dar uma coisa só material, vamos dar alguma coisa que a gente vai dividir? Compartilhar, né? Muito interessante. Um pão que nós vamos É verdade, compartilhar, é verdade. um azeite, né, que vai ungir aí a nossa vida, vamos tomar uma taça de vinho, vamos conversar. Sim, com certeza. Porque era coisa que a gente viveu durante a pandemia, achando, isso é automático, a gente tem isso, eu tenho isso. E não é verdade. Sim, sim. A gente pode perder isso a qualquer momento. É verdade. Isso Você é uma acaba dando mais concessão. valor, né? Você acaba dando muito mais valor nos momentos, né? Que você Tá com uma viveu, pessoa, né? viveu com um amigo, com a família, com os filhos. Eu acho que isso tudo faz a gente... E aí o Levan nos ensina muito. Verdade, né? Porque ele cresce no tempo dele, Cássio. Sim, sim. Ele tem até uma ação relativamente previsível. Mas ele vai mudar. Esfriou, ele muda. Esquentou, ele muda. Foi o lugar... Por quê? Porque ele é vivo. E como tudo que é vivo... Isso é o gostoso de algo que é vivo. Ele não fica igual, ele não se repete sempre. É verdade. Né? Então ele te dá a oportunidade de aprender muito. Porque coisas que mudam o tempo todo, ou uma frequência maior, te desafiam mais, né? É verdade. Pessoal de casa, eu até vou deixar vocês no comentário, comentem se na pandemia vocês criaram um perfil empreendedor aí, vendendo pão. Quero saber quantas pessoas mudaram de vida, conseguiram se fortalecer na pandemia com pão. Que aí a gente vai entender aí como que tá esse segmento aí, né, Larissa? Com certeza. E outra coisa, eu tenho aqui uma brincadeira, como fosse um quadro, né, vamos dizer assim, que é salteando palavras, né? Eu tenho uma panelinha aqui, simples, tá? E tem 3 palavras, tá? Que eu vou dar uma salteadinha, é uma brincadeira, é lúdico, né? E você vai pegar um papelzinho, vai mostrar aqui para nossa câmera e vai falar sobre esse papelzinho, tá bom? Então vamos lá, salteando palavras. São 3 palavrinhas, Opa, pode pegar aí, uma. Gente. Aqui, vou pegar essa aqui, ó. Até fechei o olho. Acidez. Acidez. Mostra pro pessoal aqui, olha aqui, dessa ó, câmera. A minha palavra é acidez. Muita diferença no Levan, né, Larissa? Muita diferença. Fala um pouquinho da acidez pra gente. É pra eu falar da acidez no Levan ou pra acidez em geral? Assim, em geral. Gente, a acidez é a espinha dorsal de qualquer coisa. Tudo que fica sem acidez é xoxo, é insosso. A acidez é muito boa se ela for equilibrada com a doçura. Muita gente que já aprendeu a fazer uma geleia ou fez um doce, ou já escutou a vovó contando aí, vai entender que é sempre importante, minha filha, coloca umas gotinhas de limão. É verdade. O doce não vai ficar azedo, mas ele vai quebrar aquela doçura intensa que chega a arder atrás dos olhos, fazer aquela... A acidez, ela traz vivacidade. Sim. Ela é importantíssima para o vinho. Um vinho sem acidez é um vinho que a gente chama de flat. Ele não tem a espinha dorsal. A acidez te faz querer dar o próximo gole, porque ela faz a sua boca aguar. Ela é a água na boca que a gente tem. E a acidez do pão, ela traz o quê? Ela traz o brilho. Olha, eu sempre brinco, Cássio, para as minhas alunas do vinho, aí quando a gente está no curso de vinho, eu falo o seguinte, que a acidez é igual o extra brilho do esmalte para a mulher e o polimento do carro para os homens. Olha só que interessante. Ele traz o quê? A tua unha tá linda, mas mulher não abre mão do extra brilho, que ela traz ela traz algo a mais. Um realce a mais. Um realce. E a mesma coisa, então essa acidez é muito importante para deixar a nossa vida mais interessante, saborosa. Maravilha. Adorei. Lindo, lindo. Agora pra gente fechar aqui, pessoal, a última pergunta para Larissa. O que é surreal para você, Larissa? Para mim o que é surreal, Cássio, é ver pessoas ainda hoje
vivendo sem ter empatia com o próximo. Não se abalando, olhando realmente ali na sua frente a dor do próximo. Isso para mim me parece muito surreal. Maravilha. Me Obrigado. assusta. Obrigado. Pessoal, uma conversa deliciosa. Entende muito de fermentação, de pães, vinhos. É empreendedora, nata, a gente viu pelo perfil. Vou deixar a Larissa dar as considerações finais dela. Vai passar Instagram. Como vocês querem entrar em contato com ela, fiquem à vontade. Larissa, pode falar. O show é seu. Eu quero te agradecer primeiro esse convite. Imagina, é um prazer. Agradecer o Pod aqui na rede, né? Com certeza. Pelo convite, pela oportunidade. A gente que está aqui, né? O Pod Vivax, por dar essa oportunidade de eu estar aqui falando. A gente que está quem empreende, quem tenta fazer alguma coisa diferente, sabe as dificuldades, sabe os tropeços que a gente tem pelo caminho. E a vontade, às vezes, de jogar tudo para cima e não continuar. O que eu vou dizer para você que está pensando em empreender ou que tem vontade de fazer alguma coisa diferente e que fica esperando um momento, gente, esse momento não existe. Não existe um momento certo. Você pode começar agora e dar super certo. Você pode começar agora e não dá tão certo e na semana que vem você tem que começar de uma forma diferente e bombar de dar certo. Não existe planejamento. Sabe, essa história das pessoas falarem, faz um planejamento, faz um escopo, você fez um plano de trabalho, aí você começa. Isso pode ser muito legal se você já estiver em uma condição maior, que dá para fazer esse tipo de coisa, mas não deixe de começar só por isso, porque você vai se surpreender. As coisas vão acontecendo, a vida vai te mostrando caminhos que você não tinha pensado antes e ela vai colocando perto de você pessoas muito importantes para te ajudar em cada um dos momentos. Só mantenha sempre seus olhos do corpo e da alma abertos para poder perceber essas pessoas. Quem quiser seguir, meu Instagram é Larissa_Mosqueta, que é o meu sobrenome. Eu faço cursos presenciais, eu dou muitas dicas no meu Instagram, nos stories, eu vivo colocando o aspecto da massa, observa isso, observa aquilo. Todas as diquinhas que eu posso dar para facilitar a vida de vocês, dicas sobre vinho, dicas sobre pães, dicas sobre decoração, dicas de charme. Eu tenho uma chamada minha que é porque a vida sem charme não tem graça. Então, venham comigo, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, é isso, Cássio. pessoal. Sem palavras, uma convidada incrível e com certeza, com muita experiência, tenho certeza que vocês absorveram bastante. E claro, a Larissa vai estar com a gente em outros podcasts, tá bom? Beijão, Pod Vivax sempre, Rede Vivax, a TV que mais cresce no Brasil. Estamos aí.